Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Obrigado, meu amado. Obrigado por me ajudar, me fez lembrar. Quero louvar a Deus aqui, quero agradecer aos irmãos pelas orações. Nós estamos aí glorificando a Deus em meio às lutas, e tivemos aí um embate, e minha esposa teve um acidente, fraturou o tornozelo direito e está lá em casa descansando. Samuel está dando uma trégua lá, tá lá no 3 palavrinhas. E aí podemos estar hoje, não faltar hoje. O nosso pastor nos ajudando também, nos permitiu na quarta. Mas hoje nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Amém, amados? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Capítulo 13, e para a nossa leitura, o versículo 13. Nós queremos aqui meditar, estudar dos versículos 1 ao 13 do capítulo 13, mas esse é o texto base para a gente começar. Amém? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome, Senhor. Pedimos a sua graça, Senhor. Usa a nossa vida, meu Deus, como um instrumento em suas mãos, Senhor. Como maestro que sabe muito bem como fazer, Senhor, de forma melodiosa, fala, nos instrui, nos alimenta, Senhor, meu Pai, nesta noite. Alcança o seu propósito, Senhor. Nos ensina cada vez mais, que nós possamos aprender uns com os outros e possamos, como nos disse bem Pedro, antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos ter 2 asas para voar, uma do conhecimento e uma da graça. Nunca voar com uma asa só, mas com as 2, para obter o equilíbrio que o Senhor nos dá, o equilíbrio necessário. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Quantos podem dizer amém? Amém, aleluia. Podeis tomar o vosso assento, glória a Deus. Amados, não é fácil meditar nesses versículos que o apóstolo Paulo nos deixou. Não é fácil, porque nós vamos aprender nesse capítulo algo que nos causa um impacto quando nós vamos nos contextos, quando nós vamos entender aquilo que Paulo está nos dando. Nós tivemos aqui, vamos dizer assim, o tripé da vida cristã, né? A fé, a esperança e o amor. E são as 3 bases da vida cristã. Nós queremos aqui entender o que é que o apóstolo Paulo está falando sobre esse amor. Que amor é esse? Onde ele está contextualizado? Precisamos lembrar, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta à igreja em Corinto, aos crentes em Corinto, numa localidade grega,
Estava ali os irmãos e por volta mais ou menos no ano 90 depois de Cristo, ele escreve a primeira carta. É uma carta exortativa. Ele está exortando, está puxando a orelha. Mas a segunda carta, ele, quando manda a segunda carta, ele jubila, ele se alegra, porque os irmãos receberam de bom coração, receberam com alegria a exortação que receberam do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nos fala então, como diz a epígrafe, a supremacia do amor. Por que ele fala isso? Nós vemos a igreja de Corinto como uma igreja cheia de dons. O apóstolo Paulo bem apresenta a igreja, ela é uma igreja cheia de dons. Porém, o que nos chama a atenção é que ela era cheia de dons. Vamos ver aí, 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Veja o que o apóstolo Paulo fala, quando ele vai dar a introdução da carta, no capítulo 1, no verso 4, ele vai introduzir. Aí ele diz à igreja: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. 6. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado em vós. 7. De maneira que nenhum dom vos falta. Como é que é isso? O que é que ele disse aí? Nenhum dom vos falta. Dizer, os dons espirituais são 9 dons. E a igreja de Corinto apresenta na sua atuação os 9 dons na igreja. E ele diz, então, vocês são uma igreja cheia de dons. De maneira nenhuma vos falta, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando o quê? A manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, só que, ao mesmo tempo que a igreja de Corinto é uma igreja cheia de dons espirituais, cheia dos dons do Espírito Santo, olha o que ele diz no capítulo 3, e o verso 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, eu quero que você preste muita atenção que ele usa o termo meninos. E quando ele usa esse termo meninos, ele está se referindo a pessoas carnais. Pessoas carnais. Então, ele está chamando a igreja de Corinto, que é cheia de dons espirituais. Você vai entender, eu vou explicar para você, você vai entender. No que a igreja de Corinto está se baseando, meus irmãos? Nos dons espirituais. Achando que os dons espirituais salvam, não entendendo qual o propósito de Deus para os dons espirituais. Então eles se fecharam nisso, se pegaram nisso, e aí vem a pergunta, como é possível, né, irmãos? Como é possível eles serem cheios dos dons do Espírito Santo, mas serem carnais? E nós vamos entender que isso é possível, só que isso não é benéfico, só que isso não faz bem, só que isso não soma de forma alguma, e tem um resultado. O resultado final dessa brincadeira depois é visto. Então, quando ele
olha para a igreja, tem também do capítulo 11, o verso... aí é a disseção, é a divisão, porque eles são carnais, porque um diz assim, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e Paulo diz, não, quem morreu por nós foi Jesus. Então, ele vai vendo os pontos negativos e vai mostrando, revelando para eles. Porque eles estão pegados o quê? Nos dons espirituais, achando que os dons espirituais vão salvá-los, achando que os dons espirituais salvam, achando que são melhores do que outros, só porque são cheios de dons espirituais. É igual a história do pastor que ele foi numa cidade pregar, e quando ele chegou lá, ele percebeu porfia no outro pastor. Aí o outro pastor disse assim, sabia que ele era usado por Deus, disse assim, pastor, eu tenho 9 dons. Eu tenho 9 dons do Espírito Santo. O senhor tem quantos? Aí disse, eu não tenho nenhum. O senhor não tem nenhum? Como assim? Eu não tenho nenhum, porque é dele. Eu não uso ele, é ele que me usa. Então a igreja está arrogante, está inchada, cheia de si, porque tem dons espirituais. E aí é que o apóstolo Paulo vai mostrar para eles que não é bem isso, não é esse o caminho, né? Que o apóstolo Paulo diz lá em 12, capítulo 12, vamos lá para 12, e aí nós vamos entendendo no contexto, né, que ele vai falando. No capítulo 12 ele fala dos dons espirituais, no capítulo 12 ele fala dos dons espirituais. Eu citei aqui o capítulo 11, que é o da ceia, né, 11, 23 ainda agora, que eles iam para a ceia, levavam comida, era uma reunião, um jantar americano, e os ricos comiam a sua comida, e os pobres, com um pouquinho que traziam, comiam ali no canto. Quer dizer, havia sempre uma divisão no meio deles. O apóstolo Paulo disse que eles não faziam bem, porque quando alguém tivesse com fome, fosse comer na sua casa. O que ele queria dizer com isso? Então, se é para vir cear, vamos cear junto, vamos compartilhar, vamos dividir o pão. Vai, traz e compartilha com o seu irmão. Você está com fome, então vai comer na sua casa, mas não faz isso dentro da casa de Deus, que isso não é benéfico. Aí então no 12 e o 7, no capítulo 12, o verso 7, nós vamos ver que ele, falando acerca dos dons espirituais, ele percebe a soberba, a arrogância, e se alguém visse um profetizando, todos queriam ser profetas, todos queriam profetizar também. Se algum visse alguém sendo usado com o dom da palavra, todo mundo queria ser usado. E o apóstolo Paulo vai explicar que toda a igreja é um corpo, e nem todos são a mesma coisa. Cada um tem o dom que recebeu de Deus. Aí no 7 diz, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Veja, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. 8. Porque a um é dado. Veja, Deus, ele dá os dons espirituais. Tá? Há uma diferença dos dons espirituais para o fruto do Espírito. Qual é a diferença? É que os dons espirituais nós recebemos. Os dons espirituais são dados de Deus para nós, os dons espirituais. Segundo aquilo que Ele quer, segundo aquilo que a igreja precisa, com o alvo de edificar a igreja. Agora, o fruto do Espírito é diferente. Qual é a diferença? Nós já não recebemos, nós produzimos em nós e damos para Deus e para os homens. Você pode dar uma glória para Jesus aí? Então essa é a diferença. Os dons espirituais nós recebemos, mas o fruto nós produzimos. O Espírito Santo de Deus em nós produzimos o fruto do Espírito. Aí você vai entender. Aí ele diz, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, 9. A outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, 10.
a outro operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Isso, você vê aí os dons sendo colocados, 9 dons sendo colocados aí no capítulo 12. Aí no verso 11, ele diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Tem outra tradução? O programa ele muda a tradução? Tem outra tradução para você colocar, só para a gente ver a outra tradução, como é que ela fica? Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele distribui individualmente a cada pessoa conforme ele deseja. Então, você pode buscar os dons espirituais? Pode. Mas Deus, ele sabe o que a igreja precisa. E ele vai dar a cada um segundo aquilo que ele determinar. Ele vai determinar o dom que ele vai dar para cada um. E o propósito dele é de edificar a igreja. Então, o que tem a ver, pastor? Nós lemos o capítulo 13, o que tem a ver? O contexto. Aí você vai entendendo o que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele está desmistificando, ele está arrancando da igreja de Corinto essa ideia, certo? Ah, pastor, mas os dons eles são importantes. E aí que você vai ver o desenrolar dos dons, a posição, a vontade de Deus, o projeto de Deus no 13, tá? Aí ele diz, vá agora ao verso 28, meu mano Pomide. Aí ele entra nos dons ministeriais. Ele entra nos dons ministeriais. A 11 estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, não é assim? Profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. Ele vai falando, apresentando aí os dons ministeriais. E lá em Efésios, meu pastor, me ajuda aí, 5 dons ministeriais. Abra lá essa parêntese, coloque para nós 5 dons ministeriais que são apresentados. Já é diferente dos dons do Espírito Santo. É do Espírito Santo, mas eles já são direcionados para o ministério. Né? E assim ele quem? Jesus designou alguns para, primeiro, apóstolos, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestre. Eu vou fazer uma ilustração aqui, meu pastor, que é com a mão, eu vou fazer um processo com a mão, que ele é até um processo mnemônico, ajuda a gente a gravar. Eu vou fazer com as mãos, 5 dedos das mãos, 5 dons ministeriais. Qual é o primeiro? Alguns ele deu para apóstolos. Quem é um apóstolo? É o missionário. A palavra apóstolo significa enviado. Então você vê que é o dedão, é o dedão de missões, olha, legal. Por quê? Porque os 4 dedos, tudo que você vai pegar, você nunca pega assim. Ele é sempre um dedo, o dedão é sempre importante, porque ele vai dar apoio para os outros 4. Quem diz amém? Amém? Então esse aqui é o dedão, é o missionário. E esse aqui é o indicador, qual é ele? O profeta, na ordem aí. Profeta, por que profeta? Que é o dedo, como é que os profetas faziam no Antigo Testamento? Te converte, Israel, assim diz o Senhor. É assim com o dedão, assim apontando, né? Esse aqui é o profeta, esse aqui é o profeta do dedão, né? E esse aqui é o dedo médio, né? Você vê que na mão ele é o maior de todos. Qual é esse aí? Evangelista. Evangelho é a base, gente. É ou não é? Então esse aqui é o maior. É o evangelista. Ele é o maior que o todos. E esse aqui, igreja, que é o da aliança. Qual é esse aqui?
O pastor. Por quê? Que ele tem uma aliança com Deus, ele fez uma aliança com Deus para cuidar das suas ovelhas. É o pastor. E o último, ó, ficou por último ele, o mestre, o professor. Olha, por último, mestre, outra tradução é de doutor. Ó, o mestre, por último, é o menor, gente. É o menor. Você pensa, o mestre é o maior. Não. O mestre é o menor. Aí você pergunta, por quê, pastor? Foi todo mundo embora, pastor. Já, de novo. Por quê, pastor? Agora ficou melhor. Ele é o menor dos outros. Porque aonde os outros não entram, ele entra. Amém? Então ele é o menor. Então é o mestre. Então o apóstolo Paulo vai trazendo todo o ensinamento para eles abrirem o olho, entenderem que os dons espirituais são dados por Deus para o trabalho, para a igreja na terra, para edificar a igreja na terra. Aí ele diz lá, voltemos lá, meu mano Pombre, para o 12:29. Acaso são todos apóstolos, são todos profetas? Não são. Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Não. 30. Tem todos dom de curar? Falam todos em línguas? É uma pergunta retórica. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos línguas? Não. Todos interpretam? Ele já sabe a resposta? Não. É uma pergunta retórica, né? E o 31, olha o que ele diz. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Continue. Ainda no 31. É no 31? Tem o 32? O meu ainda vai. Não, é o 13:1. Não, é o 31. Veja a outra tradução lá. É o 13:1. Tá. É o 13:1. 31 para ali. Entretanto, buscai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 13:1. Que a gente começa lendo, ainda que eu fale língua, mas na verdade, o primeiro, como é que fala? O primeiro ponto aí E agora, é esse que é o parágrafo do capítulo 13. A gente vai ler só a partir da parte B, ainda que eu fale, mas a parte A do 13 é essa. Agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Peraí. Apóstolo Paulo, você está dizendo para mim, eu tô aqui todo inchado, parece um sapo, porque eu tenho os 9 dons espirituais. Você vem me dizer que há um caminho mais excelente? Eu quero saber, fala para mim. Se ainda que eu fale, agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Qual é? Aí, agora entra, ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retinha. Ou seja, o sino você bate nele, ele ressoa, tom, mas você olha por dentro dele, ele é vazio. Então eu sou vazio. Então quer dizer, a igreja de Corinto, Paulo está dizendo, você é cheio do Espírito Santo, mas você é carnal. Eu quero que você transforme isso, eu quero que você arranque isso de você, eu quero que você seja espiritual, ainda que seja cheio dos dons, mas seja espiritual e não carnal. Aí ele diz, no 2, mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E olha o verso 3. E ainda
Mesmo que Deus necessitado distribua tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Então, no 4, segura aí no 3, no 4 a gente já vai falar, tá? Então, o apóstolo Paulo, ele vai trazendo para nós a compreensão de que não é nem eu e nem você que vamos julgar o irmão, a pessoa, mas quem nos julga é a palavra. Quem diz amém? Amém. Porque Hebreus, 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é a palavra que escruta, é a palavra que julga, é a palavra que vai lá dentro da gente. Qual é a ação da palavra, igreja? É de fora para dentro ou é de dentro para fora? A palavra ela não volta vazia, mas antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Então você vê aí no Hebreus 4:12 que eu citei, que a palavra ela vai lá dentro, olha, ela vai lá dentro. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e vai até a divisão da alma e do espírito. Quer dizer, lá dentro a parte imaterial. E aí depois ela vem puxando, ela vem saindo, aí ela vai passar pelas juntas e pelas medulas, é a matéria, é o físico, é o corpo, é o invólucro. Então a ação da palavra é de dentro para fora, então ela sabe dentro do ser humano. É aqui que o apóstolo Paulo vai dizer, que ainda que eu falasse em línguas, todo mundo está vendo cheio, eu quero que você entenda que eu não estou desfazendo dons espirituais, presta atenção que nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, ele vai e ele segura aí, nós vamos já entender. Vamos agora para o verso 4, ele vai falar do amor. Agora, o amor, ele é paciente. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 5, não se conduz ou não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 6, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. A verdade. Então, que amor é esse, hein? Que amor é esse? Que amor é esse? O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, existe um escritor cristão que ele traz pelo menos 4 palavras do grego amor. Existem 4 tipos de amor. 4 tipos de amor. Qual é ele? O eros, filéus, estoge e o ágape. Qual é o eros? O amor eros. Faz lembrar a palavra erótico. O amor eros é o amor carnal, é o amor dos prazeres, é o amor dos olhos, é o amor paixão. Podemos dizer que o eros, ele, sem levar para o lado leviano, nem da maldade, mas ele possa se começar na vida de um casal, jovem. Quando ela olha o rapaz, aí o rapaz é aquele, top das galáxias, cara muito bonito, presença. A barriga é um tanquinho, né? A minha também. Né, meu pastor? É verdade. Então ela, ela é um avião, ela é um violão. O homem é pelo olhar, né? A mulher é pelo ouvido, pelo poema, pela poesia. O homem é muito pelos olhos. Então, esse é o amor eros. Mas e aí? Depois, casa. Aquele período vai passar, a idade vai chegar. Aí a varoa olha para o varão, aí já não tem mais aquela barriga tanquinho, mas é um tanque de guerra. Sempre cheio de edredom. Cheio de edredom. E aí? E aí, acabou?
E aí eu vou embora, porque você já foi bonito, hoje você está só misericórdia. Aí ele olha para a varoa, né? Aí a varoa já não está mais aquele violão. Está agora uma cinturinha de ovo. E por aí vai. Mas se esse amor, só ele existir, esse casamento acaba. Mas se existir mais do que esse amor, ele permanece. Então esse amor é eros, não é o amor apresentado aqui. Qual é o outro amor? É o filéus, ou filos. Quem lembra do termo filosofia? Palavra sofo, saber, sofia, sabedoria, filosofia, amor à sabedoria. Então, o filos também é um termo de amor. E de que amor é esse? Qual é esse amor? Filéus, é o amor de amizade. Esse amor da sabedoria é um amigo da sabedoria. Então, filéus é esse amor de amizade. É um amigo para o outro olhar e dizer, eu te amo. Aí o cara, aí o cara diz, rapaz, sai para lá que eu... rapaz, me respeita, para com esse negócio. Maldade do cara. Um homem pode dizer para o outro, eu te amo. Posso olhar para o meu pastor e dizer, eu te amo. Sem nenhuma maldade. É um outro amor. Que tipo de amor é esse? O de amizade, o filéus ou filos. Amor de amizade. Um amigo tem amor pelo outro. Qual é o outro que eu disse? O estorge. Que amor é esse? O amor estorge é de um pai para o filho, é um amor fraterno de irmão para irmão, é o amor pela bandeira, pela sua pátria. Esse é o amor estorge. Então, toda vez que no grego aparecer amor, aí você já sabe a que se direciona quando aparece eros, aparece o filéus, o estorge. E o quarto, qual é o quarto? O amor ágape. Esse amor é o amor de Deus. E que esse amor, o Espírito Santo, ele pode gerar em nós, porque ele é uma das 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5:22. É isso? Gálatas 5:22, 23. Olha só, o que encabeça, o que começa na frente, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão, 23, mansidão e domínio próprio. E contra essas virtudes não há lei. Então não são frutos do Espírito Santo. É um fruto do Espírito Santo. Você já cortou a laranja? Tem vários gominhos dentro. Quer dizer, fruto do Espírito Santo e 9 virtudes. E contra essas virtudes, essas 9 virtudes, não há lei. Se produziu esse fruto do Espírito, não há lei que combata isso. Então, preste atenção. O fruto do Espírito não tem lei que combata. Gerou o fruto, cumpriu toda a lei. Quantos pode dizer amém? Amém. Então, no Antigo Testamento não se tinha a intenção de viver na lei para esperar o Messias, que é o Salvador. O Messias veio, morreu, ressuscitou. Agora nós temos o Espírito habitando em nós. Qual é nosso passaporte? Qual é o nosso passaporte? Os dons. Os dons. E não o nosso passaporte, o fruto, e não os dons. Quem entendeu, diga amém. Nosso passaporte para entrar no céu. Os dons. É isso que o apóstolo Paulo quer ensinar para a igreja em Corinto. O nosso passaporte para entrar no céu é o fruto, as 9 virtudes, e não os 9 dons. Por quê? Porque, meu pastor, agora eu vou voar aqui. Meu pastor disse que está correto, agora eu vou voar aqui. Por quê? 1 Coríntios 13, 8. Agora eu vou me empolgar, que meu pastor... Agora eu vou ficar empolgado. Meu pastor disse, está certo, pastor Pablo. O amor jamais morre.
fruto do Espírito Santo gerado em nós. O amor jamais morre, mas as profecias sim. As profecias deixarão de existir. O amor não. O fruto não. O fruto gerado em nós nunca morrerá. Mas os dons que são dados a nós têm prazo de validade. Poxa, eu não vi nenhum glória, né? Se fosse, não dá para ver se o pregador se anima, né? Mas ainda dá tempo, né? Aquele glória de dar uma sacada, o sapato fora assim. Então, os dons, eles são dados a nós pelo Pai, mas ele tem prazo de validade. Mas e o fruto? Não, meu irmão. Ele não tem prazo de validade. Você entra na eternidade com os frutos. Aí ele diz aqui, o amor jamais morre, mas as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. 9. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse é o 9. Em parte profetizamos. Agora o 10. Quando, porém, quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Então, no futuro, quando eu tiver a minha tradução da Bíblia de Estudo Haney, vocês vão comprar? Diga amém. Amém. Agora eu me alegro, eu vou fazer. Bíblia de Estudo Haney, eu vou botar esse perfeito com P maiúsculo, porque ele se refere a Jesus Cristo. Então, quando o Senhor vier, todos os dons espirituais que foram dados para a peleja, para a edificação da igreja, para a batalha contra Satanás na terra, acabou. Acabou. Não precisa mais. O que acontece? Aí o que é imperfeito será extinto. E aí tem uma outra tradução, deixa eu ver a minha aqui, é o 10, né? 13:10. Porém, o que será em parte será aniquilado. Então, esse termo imperfeito, eu concordo, mas em parte, o que é em parte será extinto. Por quê? Porque nós não entendemos agora. E isso, olha a tradução, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, quem o apóstolo Paulo está falando? Com a igreja que não está entendendo, com Corinto. Então ele está dizendo, você não entende a questão dos dons, em parte. Mas quando vier o que é perfeito, tudo isso será aniquilado. Aí nós damos uma segurada bem aqui, tá? Aí eu quero que você entenda o seguinte. A igreja de Corinto é uma igreja cheia do Espírito, cheia dos dons espirituais, mas carnal. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus está ensinando a mesma coisa, porque a doutrina é a mesma. A doutrina é o quê? Imutável, universal e tridimensional. Ela é imutável, porque ela não muda. Então, a mesma doutrina que Jesus prega, Paulo prega. Ela é universal, ela é a mesma doutrina em qualquer país, ela não muda, e ela é tridimensional. Por quê? Que assim como você encontra no cosmos, na ciência, em tudo, 3, na Bíblia você também encontra 3, né? Pedro nega Jesus quantas vezes? 3. Jesus vem quebrar a maldição, aí faz Jesus dizer que o ama por 3 vezes. Aí o Senhor pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? O que é que ele diz? Ele diz, amo, Senhor. Pedro, agapas-me. Aí Pedro, Senhor, filéus. Não, agapas-me. Filéu, Jesus. Não. Aí o que Jesus respondeu para ele? Primeiro, apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros primeiro. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Primeiro as crianças.
Louvo a Deus pela visão do nosso pastor, que cuida a sala das crianças, cuida das crianças. Que Jesus falou, ó, cuida dos cordeiros. O que é cordeiro? Filho de ovelha. Segunda vez, tu me ama? Senhor, eu amo. Né? Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Então, 3 vezes. Tá? Já abrimos aí? Ó, Mateus 7:21. Nem todo o que me diz. Olha o que Jesus está falando. Paulo não poderia pregar diferente que Jesus. Paulo não poderia ensinar diferente que Jesus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Que é isso? Olha, preste atenção, Jesus está falando que está lá na glória, o camarada quer entrar no céu. Aí Jesus embarga ele, aqui você não entra. Mas Jesus, eu profetizava. Não é dom espiritual? O camarada era usado em dom, profecia. Em teu nome não expulsamos demônio. Olha aí. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha, maravilhas. Porque milagre é uma coisa, maravilha é outra. Milagre é uma pessoa ser curada de um câncer. Maravilha é uma pessoa que teve o braço cortado, né? Amputado, e a pessoa diz, eu vou orar agora e vai crescer o braço no lugar. Isso é maravilha. Aí o que ele está falando diante do Senhor? O Senhor está dizendo aqui, você não entra. Mas Senhor, eu operava maravilha, tinha uns 9 dons. Eu tinha uns 9 dons espirituais, Senhor, 9 dons do Espírito Santo. Você não. O que ele diz no 23? Sabe daqui, rapaz, que eu nem te conheço. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. Por que isso? Preste atenção, eu não estou ensinando que todo mundo que tem dom pratica iniquidade, é pecador, não estou falando isso. Eu estou dizendo que existem pessoas que, por não vigiarem, acham que porque tem dons demais, que são muito usados, Deus vai passar a mão na cabeça, que Deus não vai passar. Deus, ele vela com a sua palavra. Aí, o que o Senhor diz para ele? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas pode isso, pastor? Alguém que tem o Espírito está sobre ele, e ele é uma pessoa que é carnal? Quem lembra de 1 Samuel 24:6? Quem lembra de Saul? Saul está perseguindo Davi, Saul chega no deserto, entra numa caverna, vai dormir. O guarda na entrada da caverna dorme, Davi vai lá. 1 Samuel, abra aí, mano, 1 Samuel, o que diz lá? 24:6. Aí vai lá, aí está dormindo, roncando. Aí o servo de Davi diz assim, olha, meu senhor, está aí o teu inimigo, Deus entregou ele nas tuas mãos. O que ele responde? E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Ai de mim tocar no ungido de Deus. Mas que situação estava Saul? Saul estava como? Todo errado, rebelde, desobediente, matou sacerdotes, desobedeceu a ordem de Samuel. Samuel disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Arrancou um pedaço das vestes do sacerdote Samuel. Mas o que Davi fez? Eu não vou tirar a vida dele, que ele é ungido, mas eu vou cortar um pedacinho do tecido dele.
Quando ele chega lá, que ele sai, aí Davi diz assim: ó meu pai, como é que me persegue igual uma pulga no deserto? Para te provar que eu não tenho nada contra ti, porque me persegues? Está aqui um pedaço da tua veste. Eu imagino que ele lembrou do dia que ele arrancou a veste de Samuel, e Samuel virou para ele e disse: só o que vai ficar no teu lugar, assim como tu arrancaste pedaço da minha veste, tu verás o pedaço da tua veste da mão deste. Aí ele diz: é ele que vai reinar. Mas o que Davi disse? Ele está todo errado, mas ele é ungido, eu não vou mexer nele, porque quem trata com ele é Deus. Mas isso pode, pastor? Mas e por que pode isso, pastor? Romanos capítulo 11, verso 29. Porque os dons, quem está comigo diga amém. Quem está na igreja dá um glória. Glória a Deus. Amém, Jesus. Porque os dons, outra tradução diz, e a unção. Porque os dons do Espírito Santo é a unção, com quem alguém é ungido. Eu vou te ungir a rei, eu vou te ungir a pastor, eu vou te ungir. É a vocação. Em outra tradução está escrito a unção. Porque os dons e a unção de Deus são sem arrependimento. Outra tradução diz assim: porque os dons e a unção de Deus são irrevogáveis. O que significa sem arrependimento? O que significa? Olha aí a outra tradução, Mano Pomade, aí é muito top. Ele na hora vai em cima. Porque os dons e o chamado e o azeite, a unção que é deitado na cabeça, é dois. Os dons espirituais e a unção de Deus são irrevogáveis. O que significa irrevogáveis? É aquilo que não volta atrás, é o que se dá e não toma de volta. O que Jesus ensinou para nós? Quando você der com a mão, não deixa a outra ver. Por quê? Porque nós seres humanos somos assim. Quando nós damos, quer logo pegar de volta. A gente, ser humano, é assim. A gente dá com a mão e quer pegar de volta com a outra, mas Deus não é assim. Então Deus unge. E Deus dá dons espirituais, mas Ele não pega de volta, Ele não arranca de volta. Camarada vai brincando, e Deus vai só dando corda. Quando chegar naquele texto lá que eu falei para vocês, ele vai chegar diante de Deus, sem ter nem a ideia de ter olhado para as Escrituras e ter prestado atenção, pelo menos em Romanos 11, 29, para entender que ele devia mudar de caminho, que ele devia mudar de comportamento, porque ele achava que eu recebi dons espirituais, eu vou entrar. Lá vai o cara que profetiza, que é usado, e aí Deus diz assim: nem te conheço. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, os dons acabam, mas quem é que entra? O fruto. Diga assim: os dons têm prazo de validade, mas o fruto, diga, não tem prazo de validade. Diga, por quê? Porque os dons e a unção são irrevogáveis. Deus dá e não toma de volta. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu quero que vocês prezem, eu quero que vocês entendam, não deixe de ter os dons. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Corinto? Não brinca com isso, que isso é coisa séria. Vocês vão chegar lá e vão perceber que o amor não acaba, mas as línguas cessaram. Então, é aí que a gente entende o que eles estão abraçados, agarrados a dons espirituais. Mas o que o apóstolo Paulo quer que eles tenham? Quer que eles tenham os dons espirituais, tenham. Mas também quer que eles tenham o fruto do Espírito. Não quer que eles se abracem aos dons e vivam numa prática, numa vida de iniquidade, achando que os dons vão salvar. Quando que os dons são as ferramentas dadas para o trabalho aqui na terra. Aí ele diz assim, voltemos a 1 Coríntios capítulo 13, e o versículo, ainda tem mais tempo, glória a Deus, ainda tem mais coisa para a gente ver. 1 Coríntios
Quem entendeu aí? Ficou alguém sem entender o que eu estou falando? Ficou alguém sem entender? Todo mundo entendeu? Ó, 1 Coríntios, no capítulo 13, nós estávamos no verso 10, então vamos para o 11. Aí ele diz, quando eu era menino, essa tradução diz criança, quando eu era menino, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Se ele está usando o termo, aí você vai lá para 1 Coríntios 3, aí a gente volta para esse versículo já. Mas 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, que nós lemos logo no início, a gente vai ler de novo para a gente lembrar, irmão, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças. Você vê que ele usa criança nas duas traduções, criança e menino. Tá? Volte lá, 1 Coríntios 13 e 11. Então, meninos são carnais. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto? Ele está dizendo, quando eu era criança, ele está dizendo, ei, vocês lembram do Saulo de Tarso? Eu era religioso, eu defendia Deus, mas eu era um carnal. Eu saía perseguindo os cristãos. Então, quer dizer, eu mudei, ó. Como é que chama em grego? Mudança de pensamento? Metanoia. Eu ouvi alguém falar aí? Opa, gostei de ver. Metanoia. Conversão. Ó, a palavra conversão. Metanoia. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Ora, se ele diz, em Romanos 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, metanoia, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então ele vai ensinar o que ele vive, o que ele está, ele tem essa transformação, ele tem essa metanoia, e ele quer que essa metanoia aconteça na igreja de Corinto, que está cheia de dons, mas zero fruto do Espírito. Quando eu era aquele carnal, eu pensava como carnal, eu sentia e falava como carnal. Quando cheguei à idade adulta, ou seja, quando aconteceu a metanoia, eu deixei para trás as atitudes do carnal. 12, verso 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Ele diz, em outra tradução, ele diz, agora nós enxergamos como espelho. Por quê? Porque o espelho da época de Paulo não era o espelho nosso, que é de aço. Atrás tem o aço, você enxerga, né, direitinho, de prata, né? Como é que era? Era de metal. Então, você já tentou se olhar no metal? Você fica todo retorcido. Era o espelho da época. Então ele usa esse espelho da época para dizer, ó, você lembra que você se olha no espelho nosso? Ó, por isso que tem que analisar a cultura, tem que pesquisar a cultura, tem que estudar a cultura, não pode interpretar o texto a partir da nossa cultura. Senão, se a gente for olhar pelo nosso espelho, a gente enxerga direitinho. Mas por que ele não enxerga direitinho no espelho dele? Porque o espelho dele é um espelho de metal. Quando você olhava, era tudo retorcido as pessoas. Tudo retorcido. Aí ele... É assim como você olha no espelho nosso de metal, é assim, você não entende agora. Mas então, por espelho, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Então você não entende. Mas quando chegar lá diante, Senhor, Senhor, eu tinha dons espirituais, mas eu também tinha fruto do Espírito. E o Senhor diz, eu lembro que eu te conheço. Oh, aleluia. Entrai pelas portas, povo meu, aleluia. Recebei o vosso galardão, que tem sido preparado para vós desde a fundação do mundo. Oh, aleluia.
Aí o apóstolo Paulo está com o coração chorando, sangrando e dizendo: igreja de Corinto, entenda, volva a sua visão espiritual para compreender a palavra. Você precisa entender a palavra. E ele, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aí nós entramos no verso 13. Aí ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quer dizer, nós vamos entrar lá, e então o amor estará em nós, a fé estará em nós, a esperança é até o hino dos judeus, é o Hatikva, a esperança. Os judeus cantam: Olomaneva penima. Aí vão cantando o Hatikvá, esperança. Nós temos a esperança de viver em nossa terra. Aí depois a gente vai entender por que eles têm esse desejo, porque não é só uma promessa para eles, mas uma promessa para nós. Nesse tempo o céu e terra vão ser a mesma coisa. João disse: eu vi um novo céu e vi uma nova terra. E a nova Jerusalém que descia do céu. João é convidado pelo anjo para entrar pelas portas da nova Jerusalém. Quando ele entra, o que ele vê? O rio de água viva que corre do trono, que divide a praça no meio. Ele vê a árvore da vida. O que é aquilo, meu pastor? É o céu. A nova Jerusalém descendo, o céu na terra. E há uma junção e se torna um só, como foi no princípio. Agora permanece a fé. Deus nos criou corpo, alma e espírito. O que o corpo é? Um invólucro, canal de comunicação interior-exterior. Através de quê? 5 sentidos. Quais são eles? Audição, visão, olfato, paladar e tato. E a alma? A alma é a sede das emoções. Assim Deus nos criou. Na alma se sente amor, alegria, tristeza. Jesus olhou para os discípulos e disse: a minha alma está triste até a morte. E o espírito do homem, nele está a consciência e a fé. A consciência e a fé. Quando Deus criou Adão, colocou nele a consciência e a fé. Só que a fé estava desativada. Porque para que Adão vai usar a fé? Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não veem, o que Adão está precisando ver? O que Adão está esperando? Que ele tem tudo, ele tem a comunhão, ele tem a glória sobre ele fala com o Pai fala com ele, é o céu na terra. O que ele... Só que o diabo não esperava. O diabo disse: eu vou quebrar a comunhão. Quando ele tenta quebrar a comunhão, Deus ativa a fé e dá a palavra. É a semente da mulher, meu filho. Se apega na semente da mulher. Então, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Deus disse: é a semente. Jesus, olhando para ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então o apóstolo Paulo fala a eles, o maior deles. E aí você pensa, parou? Não. Aí o apóstolo Paulo vai fechar no 14:1. Aí ele vai dizer, o apóstolo Paulo está dizendo: não estou dizendo para vocês jogarem os dons fora, mas para vocês terem uma metanoia e aprenderem que não é para viver com os dons e uma vida de pecado. Pode ser permitido? Pode. Como aconteceu com Saul, como aconteceu com aqueles que vão chegar lá, que Jesus falou, e Jesus diz: eu não conheço vocês. Mas isso o apóstolo Paulo não quer. Então essa transformação tem que seguir. Então como é, apóstolo Paulo? Então, ele fecha e entra no 14, capítulo: seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais.
Aí ele entra em outra parte, mas principalmente o de profetizar, porque edifica a igreja. Mas ele diz lá, na parte A, seguiu o amor. Seguiu o amor. Vocês estavam só com os dons. Eu quero que vocês tenham o amor e os dons. Não só os dons, sem o amor. Não só os dons, sem o fruto, mas o fruto e o amor. Uma salva de palmas para Jesus nesse momento. Não quero ir embora não, pastor. Vamos embora? Fique de pé.